Olá, senhores. Vamos aí na resolução do exercício 7 da página 261, livro 2, frente 3, tá? Ele fala o seguinte, ó. Um cilindro de 25 centímetros de altura e diâmetro desprezível foi abandonado. Olha que informação importante. Ele foi abandonado. Se ele foi abandonado, significa que a velocidade inicial desse cilindro aqui vale zero. Porém, ele vai começar a cair justamente por estar sujeito a uma aceleração, que nesse caso é a nossa aceleração da gravidade, que ele está dando aqui, ó, já do ladinho. 10 metros por segundo a cada segundo, certo? Aí eu vou continuar o texto. Ele foi abandonado de uma posição tal que sua base inferior estava alinhada com a extremidade superior de um espelho plano. 50 centímetros de altura e a 20 centímetros desse espelho, certo? Durante sua queda, ele é visto, assim como a sua imagem também é vista, tá? Por um observador, que se encontra a 1 metro do espelho e a meia altura deste, ou seja, ele está numa posição que o olhar dele está direcionado exatamente no centro do espelho. Se o espelho tem 50 centímetros, ele separa 25 centímetros para cima, 25 centímetros para baixo, certo? Calcule por quanto tempo o observador ainda vê a imagem, mesmo que parcial, ou seja, mesmo que um tiquinho dela, um pedacinho daquele cilindro, do cilindro que permanece vertical durante a queda, DOT G igual a 10. Então, olha só, meninos. Nós vamos ter que relembrar um pouquinho aqui, ó, da parte de cinemática. Lembram de cinemática? Mais precisamente em movimento uniformemente variado. O peão, é move? Sim, porque a aceleração é a própria gravidade aqui, não é? E essa aceleração da gravidade, ela é constante. Essa é a característica do movimento uniformemente variado. Usando tudo isso, ó, olha as informações que nós temos. Eu talvez aí consiga achar o ΔS, que seria a altura que ele percorre. Eu sei qual é a velocidade inicial dele, que é zero. Eu sei qual é a aceleração, que é a gravidade. E eu quero saber o tempo, certo ou não? Se eu juntar todos esses dados, eu percebo que eu consigo usar uma das equações do MOVE, que é o sorvetão. ΔS é o V0 vezes T, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Sim ou não? Só que, meninos, eu não gosto disso, tá? Não sou a favor. Eu prefiro guardar as equações do Move e trabalhar sempre com as equações do Move, e não ficar trabalhando com formulinhas prontas. Mas é que tem uma que vale muito a pena. Essa eu gosto de falar para os alunos guardarem, para vocês guardarem, que é a famosa equação do tempo de queda. Ela parte exatamente da equação do sorvetão. Tempo de queda é queda, e significa que a partir do repouso. Essa equação só vale a partir do repouso, certo? Essa é a condição. Mas toda vez que for a partir do repouso, olha como é fácil calcular o tempo que demora para um corpo cair a uma certa altura. Você vai fazer raiz quadrada de 2 vezes essa altura, dividido pela gravidade. Acabou. Então perceba que para a gente resolver esse exercício, eu vou ter que descobrir qual é o intervalo de espaço, tá? Que o observador consegue ver a imagem desse cilindro, né? Então eu vou descobrir qual é a distância que a imagem dele, com o seu cilindro caindo, que a imagem dele está nesse espaço, passando por esse espaço, e aí eu vou aplicar a segunda cinemática para nós aí, o tempinho de queda, para descobrir por quanto tempo eu vejo a imagem daquele objeto. Só que para isso nós vamos ter que fazer um desenho, e esse desenho, obviamente, eu coloquei no slide com uma figura um pouco maior, que é no próximo slide. Bora lá? Olha só, vamos lá. Primeira coisa, nós sabemos que o cilindro, ele vai estar descendo aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Nessa vertical aqui, tudo bem? Eu vou deixar essa linha pontilhada, né? Pontilhada ou tracejada, porque não é nenhum tipo de raio para nós, é apenas direcionando, dando para nós a direção ao qual o cilindro desce. Bom, dessa forma eu preciso saber o seguinte. Eu estou falando que esse observador aqui, ele vai ver a imagem de um objeto, certo? Então eu preciso saber qual é o campo de visão desse observador. Determinar qual o espaço nesse campo de visão pelo qual eu estou vendo o cilindro, por inteiro ou parcialmente, não importa. Enquanto eu tiver um pedacinho dele dentro do campo de visão do observador, eu vou considerar esse tempo. Então, primeira coisa, nós vamos ter que achar o campo de visão do observador. Como é que a gente faz para achar campo de visão? Primeira regra é achar a imagem do observador ou do objeto, se você quiser achar o campo de visão do objeto, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o objeto, que é o nosso observador aqui, ó, e vou marcar esse pontinho, tá? Para pegar, apesar do desenho dele eu achar que está um pouquinho fora de simetria, mas tudo bem.
eu vou pegar aqui, ó, ele está indicando que é esse ponto que está a 1 metro do espelho e que também é esse ponto que está aqui, ó, a 25 centímetros da parte de baixo do espelho, ou seja, mirando bem no ponto médio do nosso espelho. E eu vou determinar a imagem desse ponto aqui. Então, vamos lá, para achar a imagem de um ponto, de um objeto qualquer, a gente traça um alinhamento de forma que esse alinhamento seja sempre perpendicular em relação ao nosso espelho. Olha lá. Então, esse daqui, ó, perpendicular em relação ao espelho. Essa linha, de novo, como não é raio de luz, não é nada para nós, é só uma referência, um auxílio, uma ferramenta, seria bacana que a gente fizesse ela tracejada ou pontilhada, tá? Pião, mas aonde vai estar a imagem desse objeto? Bom, a imagem no espelho plano é sempre simétrica ao nosso objeto, lembram disso? Então, olha só, se o meu objeto está a 1 metro do espelho, é porque a imagem também deverá estar a 1 metro do nosso espelho. Então, a nossa imagem está aqui, ó. Essa daqui é a imagem do meu objeto. Então, estaria aqui ó, o olho do observador, né? Mais ou menos nessa posição aqui. Teria o olhinho. Então, os olhinhos saltados, né? E aí eu preciso traçar o campo de visão dessa imagem, ou melhor, do observador, né? Como é que eu faço para traçar o campo de visão mesmo? Depois que nós encontramos a imagem do observador, eu vou ligar essa imagem aos dois extremos do nosso espelho, certo? Então são dois segmentos de reta passando pelas extremidades do nosso espelho plano, uma na superior, outra na inferior. Então vamos lá. Eu vou traçar duas imagens, duas linhas aqui, ó, saindo da imagem, passando lá na extremidade do meu espelho, ó, aqui não é extremidade nem para cima, é bem lá no extremo, ó, encostou na pontinha do espelho, pronto, eu tenho essa primeira linha, esse primeiro segmento. E um outro segmento que sai do mesmo ponto da imagem, passando pela extremidade inferior do nosso espelho, que é aqui. Cuidado, que seria interessante, já que raio, só raio de luz a gente faz linha cheia, esse daqui é ferramenta, né? Uma forma de a gente descobrir aonde está o campo de visão. Então vamos fazer linha pontilhada ou tracejada. Escolha da forma que você quiser desenhar aí, tá? Porque está atrás do espelho. Pião, e os que estão na frente? Eu não preciso fazer linha pontilhada? Esse não. Esse não, porque esse já representa para nós um raio que sai do observador, bate no espelho e reflete, ó, saindo para essa posição aqui. A mesma coisa esse daqui, saiu lá do observador, bateu naquela extremidade do espelho e refletiu. Então esse a gente pode deixar como linha cheia. Tudo que está nessa região aqui, ó, é o que nós chamamos de campo de visão. Tudo isso daqui, ó, que vai caminhando até chegar no espelho, tá? Que eu não vou avançar para a gente não ficar com muita informação lá. Bom, agora nós vamos analisar o seguinte. Durante a queda, o cilindro já está sendo visto um pedacinho, ó. Tá vendo que esse pedacinho aqui no meu cilindro, ó, eu já consigo ver a imagem dele no espelho. Porque está dentro do campo de visão. Tudo que está dentro do campo de visão é o que eu consigo ver a imagem. E eu quero saber agora qual é a distância que ele vai percorrer, a altura que ele vai percorrer, ó, até que ele saia por inteiro do meu campo de visão. Tudo bem? Deixa eu trazer essa barra de ferramentas aqui para cima rapidinho, só para não atrapalhar a gente aí. Então vamos lá. Dessa forma, eu já conheço esta medida. Olha que bacana, ó. Até chegar aqui no ponto médio do espelho plano, ele já deu essa altura. Ele falou que essa altura vale 25 centímetros. Tudo bem? Então falta descobrir agora este outro pedaço aqui. Que é esse pedaço de baixo, que eu vou chamar de X. Para isso, nós vamos usar de uma semelhança de triângulos. Ô, louco, peão, aonde tem semelhança de triângulos aí? Aqui, ó. A base aqui desse triângulo é X. A altura desse triângulo nós sabemos quanto é que vale. E aqui tem a hipotenusa, fechando um triângulo para nós. Percebam que trata-se de um triângulo retângulo aqui, né? Ainda. Olha que bacana. Vocês concordam que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho desse segmento de reta vale 20 centímetros? E o restante, esse restante aqui, seria o equivalente à distância da imagem até o espelho, né? Que vale quanto? 1 metro. Portanto, senhores, nós podemos afirmar que a altura desse espelho azul, vou colocar aqui em cima, ó, a altura desse espelho azul, ele vale aquele 1 metro mais aquele 20 centímetros, ou 0,2 metros,
Portanto, vai ficar um total 1 metro. Aqui seria 1 metro, né? Coloquei 1,2. Seria 1 metro apenas. Aquele 1 metro mais 0,2 ficaria 1,2 metros para nós. Tem aqui, beleza? E o outro triângulo, peão? O outro triângulo está aqui, ó. Vou fazer em vermelho. Ó, a base dele seria essa dimensão do espelho, que nós sabemos quanto é que vale. É metade, né? Se uma metade ficou para cima 25 centímetros, outra metade também vale 25 centímetros. Então, perceba que a gente tem esse triângulo vermelhinho. Esse triângulo vermelhinho também aqui, ó, com ângulo de 90 graus. O segundo ângulo é comum para os dois triângulos, né? Que é esse verdinho, ó, lá no topo, perto da imagem do olho. E aí o terceiro ângulo, obviamente, se dois ângulos são iguais, é porque o terceiro ângulo também é igual nos dois triângulos. São ângulos congruentes aqui para nós. O que garante uma semelhança de triângulos. Olha as dimensões. A base do triângulo pequenininho, a gente sabe que é 25 centímetros. E a altura do triângulo vermelho é a altura da distância da imagem até o espelho, que vale 1 metro ou 100 centímetros. E a partir daí, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Então vem com o tio, ó. Eu vou falar que a base do triângulo azul, que é x, está para a altura do triângulo azul, que vale 1,2 metros. Assim como a base do triângulo vermelho, que vale 25 centímetros, eu vou colocar em metros aqui, tá? 25 centímetros equivale a 0,25 metros. Está para a altura do triângulo vermelho, que vale 1 metro. Percebo que aqui metro cancela metro e ainda sobra 1 metro para a gente descobrir o x, certo? Então esse x vai ficar 1,2 que está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 1,2 vezes 0,25 dividido por 1, dá 0,25. A gente vai descobrir que o x vai dar 0, oh meu pai, vai dar 0,3 metros, ou o equivalente a 30 centímetros. Belezinha? Então nós acabamos de descobrir que esse x, ele vale 0,3 metros. Nós sabemos que em cima esse pedaço que ele vai percorrer, de 25 centímetros, equivale a 0,25 metros. E nós não podemos esquecer de uma coisa. Olha só que bacana. Esse nosso cilindro, que está caindo, que está em queda livre, vou colocar um cilindro aqui para nós, ó. Ele, obviamente, compridinho e estreitinho aqui. Ele está aqui nessa posição, ó, com a sua altura de 25 centímetros, né? E esse cilindro, nesse momento eu solto ele. Nesse momento que eu solto ele começa a cair, ele vai caindo, ó, o cilindro passando lá. Tá passando pelo campo de visão, tá passando pelo campo de visão, porém não vai ser nesse ponto que eu vou travar o cronômetro, né? Porque ele pede para ver a imagem do cilindro parcialmente, não só inteiro. Então, significa que aqui eu ainda estou vendo parte do cilindro, ainda estou vendo parte do cilindro, eu ainda estou vendo parte do cilindro, eu só vou parar de ver a imagem desse cilindro quando todo ele estiver fora do campo de visão. Em outras palavras, o que eu vou pegar como referência é isso daqui, ó. Esse pontinho verde aqui, que é a bundinha do cilindro, ele tem que chegar aqui. Ou seja, além de percorrer 0,25 metros, mais 0,3 metros, ele ainda tem que percorrer a distância equivalente à altura do cilindro, que é de 25 centímetros, ou 0,25 metros. Portanto, a gente vai descobrir que a altura total que o cilindro desce é de 0,25 metros no primeiro trecho, mais 0,3 metros no segundo trecho, ou 0,30, né? E mais 0,25 metros lá no último trecho, até que todo o cilindro saia. Dessa forma, senhores, a gente chega aqui à nossa altura aqui, ela equivale a 0,25 mais 0,25 dá 0,50, mais 0,3, isso daqui vai dar 0,8 metros
no total. Bom, toda essa geometria para poder descobrir por qual distância o nosso objeto passa pelo campo de visão da pessoa, ou seja, qual é a distância ao qual o objeto passando, eu consigo ainda assim ver a imagem dele, por menor que seja o pedaço do cilindro que eu estou vendo ali, certo? Então, que agora eu tenho a altura, eu vou voltar para poder jogar no tempo de queda. Olha lá. O tempo de queda é raiz de 2 vezes o h nós descobrimos que vale 0,8, dividido pela aceleração da gravidade, que é 10. 2 vezes 0,8 dá 1,6, dividido por 10, isso daí vai dar raiz quadrada de 0,16. E raiz quadrada de 0,16, a gente descobre que o tempo vale 0,4 segundos. Fechou? Um grande abraço a todos.